E aí, desbravadores de 13 a 15 anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma excelente semana desde o nosso último encontro, a semana passada, quando a gente começou essa série chamada Pathfinder 7, né? Uma série diferente, que tem alguma pegada diferente assim, tá sendo nova até para mim, beleza? Mas a gente vai pegar agora o episódio número 2 e a gente vai seguir um pouco mais avançando no nosso estudo. Você lembra o que estudamos na semana passada? Na semana passada a gente estudou um pouquinho sobre a própria Bíblia, né? O livro especial que o nosso personagem Gael ganhou na primeira reunião do clube que ele frequentou. E ganhou do seu conselheiro. Viu só, conselheiro, que papel importante você tem? A própria lição destacando, né? A tua influência sobre os teus membros, os bravadores, né? Pode ser determinante para a vida deles, né? Pode decidir até o rumo da vida deles. Que Deus te abençoe, beleza? Claro que não só o conselheiro, o capitão, todos os membros da unidade, né? Um deve entender que exerce influência sobre o outro e que a influência de todos seja sempre muito boa sobre o grupo inteiro, ok? Vamos fazer uma oração e aí a gente começa a nossa aventura bíblica de hoje, ok? Vamos lá? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque estamos aqui mais uma vez com esses desbravadores de 13 a 15 anos. São adolescentes maduros, capazes de entender coisas assim profundas da Tua Palavra e que agora a gente esteja assim bem concentrado e unidos para aprender o que de importante temos para ver nessa lição e que vem da Tua Santa Bíblia. Obrigado pelo Teu cuidado e a Tua companhia suplicamos agora. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão prontos para a gente começar o segundo episódio da nossa série? Mas eu quero fazer uma pergunta antes. Lembra que na semana passada eu fiz um pedido para que você desse uma lida no início da história de Gael, para entender o contexto ali da historinha que foi criada, para poder dar continuidade nessa segunda lição. Você conseguiu ler? E agora eu vou pedir outra coisa. Se você ainda não leu, leia agora também a história de Gael dentro da nossa segunda lição, ok? A nossa segunda lição tem esse título aí, olha. Qual guerra? Tá vendo que na página 7 e na página 8 a gente tem a história de Gael. E eu queria que você lesse esse enredo para entender a continuação da história de Gael e para a gente poder entrar na parte bíblica da lição. Desbravadores, eu não li o final da lição e nem li a história completa de Gael, mas eu vou arriscar um spoiler aqui, posso? Eu acho que esse Gael da história tá sonhando. Só pode, né? Porque a história tá bem, né, incomum, ok? Mas se você tá acostumado com esse negócio aí de herói, de série, tal, você deve estar achando normal. Confesso que eu não sou muito dessa praia. Mas, tá bom? Leia a história. Claro que é uma história irreal, né, gente? Uma história que é fictícia, é uma ficção, só para abrir um ganchinho aí para a gente poder estudar a Bíblia. E o nosso foco é a Bíblia. Então agora eu convido você para ir na página 9. É para lá que a gente vai, para agora, depois de você ter lido a história de Gael, entender que tal guerra é essa, que na história dele está o envolvendo. Uma coisa semelhante aí, viu? No enredo fictício de Gael, ele é envolvido por uma guerra. Agora, nós também somos envolvidos por uma guerra. Que guerra é essa? E agora eu estou falando da realidade, viu? Que guerra é essa? Quando começou? E como é que a gente deve se posicionar nesse conflito todo? É o que vamos estudar agora. Vamos junto então? Vamos lá! Desbravadores, vocês perceberam que na página 9 é a parte bíblica da nossa lição. É o que mais nos interessa. E ali tem 6 perguntas. Só que se eu fizer agora com você cada pergunta, ler o texto para você responder, a gente vai perder o importante da lição. E o importante é você fazer a descoberta. Depois eu vou comentar e tirar suas dúvidas. Então é o seguinte, se você não fez essa lição, eu quero que você faça agora. Você vai dar uma pausinha no vídeo aí, eu vou colocar um break, e você vai fazer essas 6 perguntas, procurando os textos e respondendo. Se você tem a lição só no celular, lembra que precisa de um caderninho. O caderno da tua unidade, vai respondendo ali. E eu volto para a gente comentar, ok? Você vai descobrir que a número 1 não tem verso bíblico. Foi um erro de impressão aí. Mas aí no meu retorno a gente comenta sobre ela, ok? Então faça e eu já volto. Oh, já terminaram? Já terminaram? Conseguiram responder tudo? Então vamos lá. Agora eu só vou comentar se você leu tudo, você conseguiu pegar a ideia central. Agora eu vou dar uma comentada. A pergunta número 1 diz assim, olha, o que mais sabemos sobre essa guerra?
Na verdade, como é a primeira pergunta, eu diria não o que mais sabemos, né? O que sabemos de cara, porque é a primeira informação, né? O que sabemos sobre essa guerra? E eu vou colocar 2 versos aqui dentro dessa pergunta. Você não leu eles exatamente nesse contexto, então eu vou ler com vocês. O primeiro é o texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e verso 15. Olha só o que está escrito lá. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito, veja só, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. De quem esse texto está falando? Vou pegar algumas dicas do próprio verso. Aí fala que esse ser foi criado. Veja lá no final do verso 15. Desde os dias em que fora criado, ou que foste criado. Era uma criatura. Bem, só existe um criador do universo. Quem é? É o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. E ele é o criador. Então o personagem de quem esse verso está falando é uma criatura feita por Deus. Essa criatura tinha também um status, uma função dentro da hierarquia do céu. Lá diz, ele era querubim da guarda ungido, ou seja, era um anjo, querubim, que atuava diretamente com Deus. Você já ouviu falar que Deus criou milhares de anjos? Claro que já. E que esses anjos também têm categorias. E esse aqui era um querubim. E a gente vai descobrir depois que ele era, na verdade, o principal anjo do céu. O anjo mais exaltado do céu. No céu existe um tipo de hierarquia parecido com um exército, com funções, postos e níveis. E nessa hierarquia celestial, todos totalmente contentes com suas funções e papéis, apenas por uma questão de organização, havia um anjo que estava no topo dessa hierarquia. Ele estava apenas abaixo de Deus. Estava lá Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aí já vinha esse anjo. Você sabe de quem eu estou falando. O personagem desse texto é aquele anjo que chamamos de Lúcifer, fazendo uma referência à sua condição antes da rebelião contra Deus. Na verdade, a Bíblia não fala o nome Lúcifer, ok? A gente chama ele de Lúcifer, tem importância, mas a Bíblia não indica o nome dele nessa fase anterior à sua rebelião, ok? Mas vamos usar esse nome Lúcifer. Então quem era Lúcifer? Um anjo. Esse anjo criado por Deus. E criado por Deus como, galera? Olha o que o verso disse. Perfeito eras nos teus caminhos. Tudo que Deus faz é perfeito. E Deus criou Lúcifer perfeito e livre. Porque todos os seres pensantes que Deus cria, os anjos foram criados livres, ou seja, com poder de escolha, com livre-arbítrio. Depois os homens também foram criados assim. Adão e Eva foram. Eu e você somos criados assim. Todos nós temos poder de escolha. E esse anjo também tinha, como todos os anjos dos céus. Mas infelizmente, ele, e a gente não sabe porquê, ele foi o primeiro que usou mal essa liberdade. Ele foi o primeiro que usou o seu livre-arbítrio para escolher não amar. E acabou armando uma rebelião contra Deus. E disso a gente vê um pouquinho lá agora no segundo texto. Isaías capítulo 14, verso 12 até o verso 14. Acompanha comigo. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí você já entendeu o problema que começou a acontecer no coração desse anjo que a gente está chamando de Lúcifer. Ele era perfeito, estava no céu, adorava a Deus, servia a Deus e tinha também harmonia de relacionamento com todos os outros anjos e harmonia de relacionamento com a divindade. Ele estava submisso às leis de Deus que governavam e mantinham em equilíbrio e paz todo o universo. Estava tudo certo. Mas em algum momento ele começou a olhar para si e deixou de olhar para Deus. E olhando para si, ele começou a se encher de orgulho e depois também de inveja, achando que Deus não estava sendo tão justo com ele. E começou a olhar para Deus como alguém que deveria honrá-lo mais. Ele achava que Deus deveria honrá-lo mais. E começou a ficar descontente. E o texto diz que ele caiu da sua condição de perfeição, ele caiu do céu, porque ele se encheu de orgulho, de arrogância, de inveja, e não apenas desejou ser igual a Deus, mas o texto diz que ele quis ser mais do que Deus. Eu sei que a gente tem que ser igual a Deus, né? Em caráter. A gente tem que ser igual a Deus na forma como Deus ama, na forma como Deus serve, na sua pureza e santidade. Temos que ser. Mas Lúcifer não queria isso. Lúcifer queria o poder de Deus. Lúcifer queria a prerrogativa de ser adorado pelos outros anjos. Ele não queria ser apenas criatura.
Ele queria ocupar a posição de criador, mas isso é impossível. Ele era criatura. Mas ele não queria se ver e nem queria existir como criatura. Ele queria ter o domínio sobre os demais. E nisso ele acabou pecando. No começo, ficou para si todos aqueles sentimentos que fervilhavam no seu coração e o incomodavam. Deus deu a ele várias oportunidades de arrependimento, de voltar atrás. Ele teria perdão se buscasse em Deus, mas ele não quis nada disso. Ele não aproveitou as oportunidades. E ele começou a colocar essas ideias para os outros anjos. E os anjos começaram a se inflamar com aqueles pensamentos ruins que ele estava se alimentando. Alguns anjos tentaram desencorajar Lúcifer, dizendo, não é bem assim. Outros mostraram simpatia pela sua forma de pensar e se uniram com ele nessa rebelião que foi se armando contra Deus lá no céu. Eu estou falando que isso aconteceu onde? Lá no céu, entendeu? E ele foi avançando nisso e foi contaminando cada vez mais a mente dos anjos, foi trazendo um desconforto no céu, até que o céu estava dividido, polarizado. Anjos leais a Deus se opondo às ideias de Lúcifer, mas anjos simpáticos a esse inimigo estavam se colocando junto com ele numa rebelião declarada contra Deus. Olha que situação. E isso lá no céu. Deixa eu falar o seguinte, galera. Nessa rebelião que Lúcifer armou no céu, ele acusou Deus basicamente de 3 coisas. Você não vai achar nenhum verso que contenha declaradamente essas 3 acusações de Lúcifer contra Deus, mas estão nas entrelinhas. E as ideias de Lúcifer contra Deus eram, essencialmente, dizendo, Deus não é amor. Era o que ele acusava. Era a acusação que ele fazia contra Deus. Deus não é amor. Deus não é justiça. Deus não é justo. Ele diz que é, mas na verdade não é. E a terceira acusação de Lúcifer, a lei de Deus também não é justa. E ela é impossível de ser obedecida. Em outras palavras, Deus exige de suas criaturas uma obediência impossível de ser apresentada. É isso que Lúcifer falava. Então pega as 3 ideias. Deus não é amor, Deus não é justo, e as suas leis não são justas e impossíveis de serem obedecidas. Basicamente, a rebelião de Lúcifer se construiu em cima dessas 3 acusações. Qual foi o resultado de tudo isso, hein? Essa rebelião que se armou no céu. Chegou um ponto que Deus não pôde mais tolerar a presença de Lúcifer e dos seus anjos leais a ele lá no céu. Porque caso contrário, o estrago seria muito maior. Então Deus precisou tomar uma atitude. Deus é santo, Deus é amoroso e ele é justo. E ele também precisa controlar, e é o papel dele, zelar por todo o universo. E aí Deus precisou tomar uma atitude. Olha agora o que está na pergunta 6. Eu vou pular da 1 para 6 porque é uma ordem mais natural, beleza? Lá diz assim, Apocalipse 12, 7 e 9, que é o verso da pergunta 6. A pergunta 6 diz assim, onde começou a guerra? Mas você já viu que essa guerra começou no céu, através ali dos textos de Ezequiel e Isaías. Agora, esse texto de Apocalipse 12, fala dos desdobramentos dessa batalha lá no céu. E você já leu. E o que aconteceu? Você entendeu que essa guerra tomou proporções tão extensas lá no céu e tão dramáticas que Deus precisou colocar Lúcifer e seus anjos para fora. E o texto diz, o dragão foi expulso, ele com seus anjos. Depois da batalha, a gente sabe o nome dele. Antes não, a gente chama de Lúcifer. Mas depois a gente sabe. A Bíblia chama ele de Satanás, Diabo, Antiga Serpente, Dragão e outros nomes mais. Mas esses são os principais. Então Satanás agora, quando a gente fala Satanás, depois de sua expulsão do céu, agora ele se torna o grande inimigo de Deus e de todo o universo. E daqueles que também amam a Deus. Porque ele faz guerra com todos aqueles que se colocam ao lado de Deus. Então, olha só, se a gente se coloca ao lado de Deus, automaticamente a gente se posiciona contra Satanás. E esse é o caminho, graças a Deus. E aí não tem como ficarmos neutros nessa batalha. A gente está envolvido nessa batalha. Eu estou altamente imerso nesse conflito cósmico, que não é só aqui na Terra, envolve todo o universo. Entendeu? Não tem como fugir dela. E eu tenho que tomar posição nessa batalha. E é para isso que somos chamados, para tomar posição ao lado de Jesus. E eu sei que você tem esse desejo no coração e já tomou essa decisão. Ficou claro onde começou a batalha e quais foram os seus desdobramentos? Alguém pode achar estranho que essa batalha e esse personagem chamado Satanás tenha tido origem nele como autor do mal lá no céu, um lugar onde tudo era perfeição.
A gente também não tem muito como explicar isso. O próprio apóstolo Paulo chama isso de o mistério da iniquidade. Mas a gente pode só supor, entender um pouquinho, que havia contexto para isso. Havia possibilidade de o mal surgir, mesmo no céu. Ora, pastor, por quê? Porque Deus não força suas criaturas a amá-lo e a servi-lo. Repito, Deus cria as suas criaturas com liberdade. Me refiro às criaturas pensantes, como anjos e o ser humano. Liberdade, livre-arbítrio. Deus não quer um amor forçado. Deus quer um amor voluntário. Por isso, mesmo Ele querendo a tua salvação, e mesmo sabendo que o céu será o melhor destino para você, Ele não te obriga. Vai ficar na tua escolha e decisão. Depende do que você quiser. Então a gente tem que colocar a cabecinha para funcionar, entender a verdade, os seus lados, tudo que está envolvido, todas as implicações das nossas escolhas e tomar as nossas decisões. Eu estou te convidando para, mais uma vez, reforçar a tua decisão de um dia também estar no céu. Deixar que Deus te leve para lá, beleza? Antes da pergunta 2, deixa eu só fazer um breve comentário. A gente já viu que o mal começou no céu com Lúcifer, que se tornou Satanás. Mas como é que chegou aqui na Terra? Como é que me envolveu nessa batalha? Foi com a queda de Adão e Eva. Satanás conseguiu envolver e convencer o primeiro casal criado por Deus naquele planeta perfeito que ele tinha feito, para que os dois também tomassem parte junto com ele na rebelião contra Deus. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles tiveram ali a posição de negar o governo de Deus e aceitar o governo de Satanás. E claro, trouxeram todas as consequências ruins para o planeta e para a raça humana. Adão e Eva eram livres. Como Satanás, eles também, nesse momento, no momento da queda, usaram mal a liberdade que tinham e acabaram sofrendo com as consequências ruins. Alguns dizem assim e perguntam, né? Deus não podia ter privado Adão e Eva dessa possibilidade? Não, Deus era justo. E se Deus os fez livres, Deus precisava dar a eles a opção de amar e de não amar. Se Deus não deixasse com que os dois, o casal, Adão e Eva, tivessem contato com Satanás, contato com as ideias de Satanás, o próprio Satanás acusaria Deus dizendo, que justiça é essa? Deixa eles escolherem. O Senhor cria e protege ali numa redoma os dois como se fossem dois bichinhos intocáveis? Que amor é esse? Ou seja, Deus daria razão para o próprio Satanás. Então Deus tinha que dar a Adão e Eva o poder de escolha. E quando se dá a escolha, se dá a liberdade entre sim e não, aceitar ou não aceitar, amar ou não amar. E o casal decidiu não amar. Por isso estamos nesse conflito hoje. Toda a raça humana acabou recebendo como herança do primeiro casal o pecado e esse grande conflito que nos envolve em tudo. Então vamos à segunda pergunta. Qual é a estratégia de Satanás hoje, aqui na Terra? Aí você lê os textos de Daniel 8, verso 12 e Romanos 1, 25. Você percebeu qual que é a estratégia? Você assinalou aí a questão? Qual questão você assinalou? Se você assinalou a primeira, confundir o povo sobre o que é a verdade, você acertou em cheio. É isso mesmo, acertou. Satanás, há um outro texto bíblico que diz que ele é o pai da mentira. Lá no Éden, ele usou de mentira para envolver e seduzir Adão e Eva. E hoje ele faz a mesma coisa. Olha só, verdade é essa daqui. Na aula passada, a gente viu sobre a Bíblia. A Bíblia é o padrão da verdade. Lá em João 17, Jesus fala, esta é a verdade. Entendeu? Satanás procura se opor a isso aqui. Então, para a gente se proteger contra as armadilhas de Satanás, querido desbravador, é só a gente estar fiel à Bíblia. Estudar, entender o que esse livro diz e viver aquilo que ele fala. Satanás não terá poder contra a gente, ok? Nessa batalha, essa é a forma de vencer Satanás e sair vitorioso ao lado de Jesus. Está aqui o segredo, ok? Vamos lá? Pergunta número 3. Como ele fará isso? Ou seja, como é que ele vai conseguir te enganar? Como é que ele vai mudar a verdade de Deus em mentira? De maneira sutil, alguns nem percebem. Como é que ele vai fazer isso? Aí você lê os textos de Mateus 24 e Apocalipse 16, verso 14. E lá diz que Satanás usa instrumentos. Dificilmente Satanás vai chegar para você em pessoa e dizer assim, olá, tudo bem? Eu sou o Diabão e eu vim desgraçar a sua vida. Vamos para o inferno comigo? Se ele fizer isso, quem é que vai aceitar qualquer coisa que ele falar? Ninguém. Satanás usa de instrumentos sutis, quase que imperceptíveis, para nos enganar. E esses instrumentos podem ser personagens, até bem próximos, e até personagens que inspiram confiança. Pode ser um amigo, pode ser alguém conhecido,
pode ser até um líder religioso. Você pode imaginar isso? É verdade. Até alguém com a Bíblia debaixo do braço pode ser instrumento do inimigo para tentar enganar as pessoas e até enganar você. Olha, não importa quem seja. Pode ser um líder religioso, pode ser eu, pode ser qualquer outro pastor, pode ser um grande pastor, pode ser um grande padre, pode ser até o Papa. Se falar alguma coisa contra a palavra de Deus, não está certo. Não está certo. E não deve ser acreditado. Entendeu? A Bíblia é o padrão da verdade. A Bíblia é a palavra final e a resposta absoluta para todo o assunto de fé, crença, salvação. Você está entendendo? Então Satanás, ele usa instrumentos para isso. O texto que você leu fala de falsos profetas, né? São aqueles que não pregam a verdade. E a pergunta 4, a gente acabou já respondendo, porque lemos o verso de Isaías capítulo 14, verso 13. Por que o inimigo nos ataca? Porque ele armou uma batalha contra Deus. Ele tem ódio contra Deus. Ele tem ódio contra Cristo, contra Jesus. E assim também se opõe a todos aqueles que amam a Jesus. Não é para você ficar com medo. Pelo contrário, para você entender que você está do lado vitorioso. E se você está do lado vitorioso, então recai sobre você uma promessa feita por Jesus. Em 1 João 5, verso 18, a Bíblia fala que aqueles que nasceram em Deus e que estão com Deus, Deus os guarda. E o maligno, o diabo, Satanás, não lhes toca. Olha que maravilhoso. Então não precisamos ter medo, né? A gente está ao lado de Jesus e dessa maneira a gente está ao lado daquele que já venceu Satanás e que vai nos ajudar a vencê-lo também. E a última pergunta do nosso estudo, na verdade, é a número 5, porque a 6 eu já falei. A 5 diz assim, eu vou ler com vocês. Como é apresentado o nosso líder e protetor? Você percebeu que a própria pergunta já fala para você quem é esse que está ao nosso lado, quem é Deus, quem é o nosso Deus? Ele é o nosso líder e também é o nosso protetor. Verdades que podem ser conferidas nos versos que você viu aí, entendeu? No livro de Daniel e Apocalipse, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele é apresentado por um nome que talvez você já tenha ouvido falar, o nome de Miguel. Quando a Bíblia fala de Miguel, você até leu aí em Apocalipse capítulo 12, verso 7, né? Miguel está se referindo a Jesus. É um nome que Jesus assume quando está em confronto com Satanás. E confronto com Satanás para nos defender e para cuidar da gente. Então, Jesus, ele também se apresenta como Miguel na forma de um soldado, de um guerreiro, armado, com couraça, com espada, nessa batalha contra Satanás. Pensa nele também como um grande general, poderoso, armado, forte, para te defender contra todos os ataques de Satanás. Então, quando você orar para Cristo, você pode orar também pensando nesse grande guerreiro que está ao teu lado, que já venceu a batalha, repito, e quer te dar vitória também. Que maravilhoso, né? Saber que a gente tem alguém tão poderoso e presente como o nosso Senhor Jesus, esse general forte, esse Deus poderoso nas batalhas, que se coloca ao nosso lado. É verdade que estamos envolvidos nessa batalha e não tem como ser diferente. E nessa batalha, se a gente não lutar ao lado de Jesus, aí não temos chance. Lutar contra Satanás sozinhos, nós, do jeito que somos, aí a gente não tem nenhuma possibilidade de vitória. A Bíblia também diz que ele é muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais experiente, tem milhares de anos de experiência, sabe muito bem sobre a Bíblia para pervertê-la e levar as pessoas ao engano, e conhece a natureza humana, galera. E ele conhece cada um de nós. Ele sabe o nosso ponto fraco, sabe onde nos tentar para que a gente caia. Que chance a gente tem contra ele desse jeito? Nenhuma. Mas quando a gente se coloca ao lado de Jesus, aí a história é outra. Aí você se torna o mais poderoso oponente dele, de Satanás. Tão poderoso, ao lado de Jesus, que ele não terá chance. Aí quem não tem chance é ele, entendeu? Sozinhos, nós não temos chance. Mas ao lado de Jesus, é Satanás que não tem chance. E ele será derrotado. Quando você ora, Satanás treme. Quando você pede ajuda de Deus e está ao lado de Deus, Satanás foge, ele e os seus anjos, porque ele não caiu do céu sozinho, mas todos eles têm medo quando nos colocamos ao lado de Jesus. Ao lado de Cristo, as tentações dele não têm valor, não têm poder de nos levar ao pecado. Ao lado de Jesus, a gente vai saber exatamente que decisão tomar. Ao lado de Jesus, será repetido a Satanás as derrotas que ele tomou lá no céu e tomou na cruz. Ao lado de Jesus, nós nos colocando ao lado de Jesus, faremos de Satanás
também derrotado no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando nos colocamos ao lado de Jesus, ele não tem nenhuma possibilidade de avançar 1 centímetro sequer na nossa vida e nem 1 centímetro sequer de espaço no nosso coração. Que loucura ficar longe de Jesus, que bobeira lutar sozinho. É só junto com ele que a gente pode vencer o nosso inimigo. Então essa lição, queridos, termina desse jeito, entendendo que estamos numa batalha, não tem como fugir, mas a vitória é garantida se a gente se colocar do lado certo. Faça a escolha certa. Jesus é a melhor escolha. Deus te abençoe. Vamos concluir com uma oração? Vamos lá? Senhor Deus e Pai, por favor, nos abençoe para que a gente saiba tomar a melhor escolha. E a melhor escolha nesse grande conflito é ao lado de Jesus. Cuida desses desbravadores até o nosso próximo encontro na próxima semana. Assim oramos, pedindo o teu cuidado e a bênção da tua presença conosco, para que a cada dia a gente siga como vitorioso e vencedor contra Satanás, pelo nome de Jesus e pelo poder dele. Assim oramos em nome do nosso Salvador poderoso. Amém. É isso aí, galera. Terminamos o segundo episódio da nossa lição e aí você tem alguns desafios para cumprir nessa liçãozinha e eu vou contar uma coisa, viu? Tem um desafio aí que já teve na semana passada e apareceu de novo na segunda lição e eu vou confessar que eu não consegui fazer, tá bom? Se você conseguiu, me fala, mas até agora não encontrei a resposta. Mas vamos junto, vamos aprendendo, ok? Um abraço e até a próxima semana.